Confronto direto valendo uma vaga na próxima Libertadores. O Corinthians, que não para de vencer, enfrenta o Bahia, que se recuperou na rodada passada. As melhores dicas agora aqui no Bets do Dia. Fala galera, Bets do Dia no ar para falar de Corinthians e Bahia, tá? Jogão decisivo aí pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Matheus Montenegro, que jogaço, hein? Que jogaço, meu querido Fábio Armando. Tudo bem? Vamos que vamos. Bahia que ficou boa parte do campeonato lá no topo e o Corinthians boa parte lá embaixo. Agora se enfrentam ali, bem dizer, na mesma situação, mesma pontuação, os dois disputando uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Vamos trazer detalhes estatísticas agora para você, apostador. Boa, vamos lá. Jogo terça, tá? 8 da noite, 37ª rodada lá na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians. Penúltima rodada. O Brasileirão acaba nesse domingo, inclusive. Pois né? é. Bom, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, tá? Vamos ver aí a classificação, né? Ilustrar, porque... Olha o timão, hein? Isso, 100% de aproveitamento, ainda é maior essa sequência de vitórias, né? Pois é, no Brasileirão especificamente, são 7 vitórias seguidas, igualou o recorde já do Corinthians, e se ele vence o Bahia agora, ele bate o recorde histórico de vitórias consecutivas no Brasileirão. Bom, vamos classificação aí, porque o Corinthians e o Bahia venceram na rodada, o Bahia é 7º colocado, né? Venceu o Cuiabá fora de casa 2-1, nem jogou tão bem, mas venceu. Finalmente. O Corinthians de virada, né? Estava perdendo por 2-0 do Criciúma. Os dois de virada. Os dois de virada. E fora de casa, né? Perfeito, belo análise. 4-2 no Criciúma. São as equipes que estão indo para a pré-Libertadores, tá? O Botafogo foi campeão da Libertadores, abriu mais uma vaga, então o 8º colocado vai. Nesse momento, Bahia e Corinthians com o Cruzeiro ali do encalço e o Vitória com chances matemáticas. Pois é, nenhum dos dois alcança mais ali a 6ª posição do São Paulo, né, que já abriu 9 pontos, então eles não têm mais possibilidade de ir diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores, mas estão ali na briga direta, né, por vaga. Pode até ser que os dois vão, né? O 7º e o 8º vão para a pré-Libertadores. E ali tem ainda, como o Fábio já mencionou, Vitória e Cruzeiro ainda com chances, matematicamente até dá ali, eu acho que ainda para Grêmio e Vasco, né? Não sei questão de número de vitórias e tal, mas eu colocaria só até o Vitória ali na briga. E assim, o Corinthians, pela ascensão, ele é favoritaço a conquistar uma dessas duas vagas, tá? Muito provavelmente vai conseguir. O Bahia, ele vinha muito mal. Vamos até puxar aqui os confrontos recentes, né? Porque eu acho que isso aí é determinante para a análise. O Corinthians, ele veio de 5 vitórias consecutivas, mas no Campeonato Brasileiro, como a gente disse, 7 vitórias seguidas. Que arrancada do Timão. Há um mês atrás aí, a discussão era se o Corinthians iria cair ou não. E agora, ele já tá aí como um forte candidato a pegar a vaga na pré-Libertadores. Tem gente dizendo até que se o Brasileirão tivesse mais umas 10 rodadas, o Corinthians brigava por título. Apesar disso, vamos ver, né? Que o Corinthians, ele sofreu gol nos últimos 4 Exato. jogos e em 5 de 6, né? Apesar dessa sequência vitoriosa, o time sofre gols. 4 jogos seguidos que ele venceu, mas em todos levando gol. E levou 2 do Criciúma, né? Então, assim, realmente, é um sistema defensivo que não passa essa confiança toda, apesar do time como um todo estar funcionando bem, né? E o Bahia, esse sim gosta de sofrer gol, viu, Fábio Hermano? É um time que já sofre gol aí há 8 partidas consecutivas, vinha de 7 jogos sem saber o que era uma vitória e, enfim, venceu, né? Também, se não vencesse o já rebaixado Cuiabá... Eu acho que é um jogo que é muito pra gols, tá? Porque o Bahia é um time que joga muito com a posse de bola, é um time que não sabe jogar se defendendo, por exemplo, no contra-ataque. E o Corinthians em casa, Neoquímica Arena lotada, a tendência é um jogo bem aberto. Inclusive, o Corinthians tá mordido com o Bahia, porque ano passado foi 5-1 pro Bahia, tá? Lá na Neoquímica Arena. Bem lembrado. Foi uma goleada histórica. Então, acho que é um jogo que promete ser muito movimentado aí. E a tendência, até conhecendo os sistemas defensivos das equipes, né, e os ataques, promete ser um jogo bastante movimentado lá na Neoquímica Arena. O Bahia que voltou a vencer, né, após 8 jogos, não é isso? Sim, 7 jogos. 7 jogos, conseguiu vencer o Cuiabá 2-1, não foi nenhuma atuação tão boa, ele até jogou melhor contra Palmeiras do que, e Atlético Paranaense do que contra o Cuiabá, mas o que importa é bola na rede e vencer. 3 pontos. Ainda mais na situação que o Bahia se encontra, e curioso, tá? O ambos marcos bateu em 6 dos últimos 7 jogos do Bahia aí, ó, as partidas que estão aparecendo na tela. Vamos pra ele agora, momento Beto Nacional, você ia chamar, né, mas eu chamei primeiro. Isso. Vamos dar uma olhadinha nas odds pra esse confronto, Corinthians favorito, obviamente, Fábio Hermano, 1,62. E aí, dá pra ir na vitória do Timão? Cara, até dá, mas, enfim... Talvez podemos ter... É porque aquela coisa, uma hora o Corinthians não ganha. Ou pode até ganhar, tá? Pode acabar o campeonato aí com essa sequência de vitórias, não descarto. Cara, eu acho que o Corinthians é favorito. Eu esperava um odd um pouquinho maior, eu não acho que seja essa discrepância tão grande. É bem verdade que o Bahia não vem jogando um futebol muito atrativo, mas o Bahia tá começando a entrar já meio que na questão do desespero, tá? E outra, o Bahia, eu acho que ele vai jogar muito pelo empate aqui. O empate ele é até bom, pode-se dizer, para o Bahia. Tá fora de casa contra um adversário direto, se ele perder aqui, ele se complica muito. Então eu tenho meu pezinho atrás
pela odd, velho. Eu acho que se essa odd fosse um pouco maior, a gente poderia entrar no mérito do custo-benefício e aí valer a pena essa vitória do Timão. Porque, por exemplo, ao meu ver, vale muito mais a pena pegar o ambas marcam. Tem uma cotação mais alta, 1,78. É um confronto direto. Se um dos dois times aqui perde, ele se complica bastante. Ele tem tudo para perder aí essa vaga da pré-Libertadores, eventualmente pro Cruzeiro, né? Ele passa a não depender só de si, muito provavelmente, tá? Então tende a ser um jogo aberto, um jogo movimentado. E a gente observou que o ambas marcam, ele bateu em 6 dos últimos 7 jogos do Bahia, bateu nos últimos 4 e também bateu nos últimos 4 do Corinthians, bateu em 5 dos últimos 6 do Timão. Então, cara, gosto muito aqui dessa aposta, inclusive pra mim, selo Hotbet, porque é a melhor bet dessa terça-feira, tá? Muito bem, então a aposta feita aí, o Hotbet do dia é Corinthians e Bahia, né? O ambas marcam aí para esse duelo, valendo vaga na próxima Libertadores. Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra em tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu!